Bem-vindos então ao nosso 24º estudo até aqui. O Senhor tem nos abençoado. Então, como de costume, nós vamos começar através das perguntas para perceber o quanto vocês lembram do nosso último estudo e já dar uma introdução, uma revisão para a gente poder saber o que está acontecendo no estudo de hoje. Então, nossa primeira pergunta: como Deus mostrou aos israelitas para onde ir, logo que eles saíram do Egito? Vocês lembram? Como é que eles sabiam onde ir? Deus deu uma bússola para eles? Deus ia na frente deles de dia como uma nuvem. Exatamente. Deus ia com uma coluna de dia com nuvem e à noite como fogo. Tanto que eles podiam caminhar à noite, eles tinham luz à noite. Para que terra os israelitas se dirigiam? Para onde eles estavam caminhando? Qual era o destino final daquela viagem? Canaã, isso mesmo, a terra que foi prometida a Abraão. Por que Deus protegeu Israel? Tanto nessa saída do Egito, aí nós vamos ver que também durante essa viagem Deus protegeu eles, como nós vimos no ano passado, inclusive. Exatamente. Deus fez uma promessa que protegeria eles, que os guardaria. E também Deus demonstrou o seu amor, sua misericórdia por esse povo, suprindo as necessidades. O que os israelitas fizeram quando viram o exército do faraó vindo atrás deles? Qual foi a atitude deles? Como nós lemos. Quem lembra pode falar. Não fica naquela deixa que o outro fala. Pavor. Medo, pavor, absoluto. Eles desesperaram completamente, não lembraram de Deus, né? E aí eles pediram a Moisés aí, até se dirigiram a ele com um tom. Não era, na verdade, para Moisés. Não tinha o Egito para que trouxesse o nosso. Exatamente. Ele falou assim, não tinha cemitério suficiente para todo mundo morrer lá no Egito? Tinha que trazer nós aqui? Havia algum modo dos israelitas salvarem a si mesmos nessa situação? Nós vimos que não. À sua volta havia montanhas, na sua frente havia um mar e atrás um exército terrível, muito irado com eles. O que eles deveriam ter feito nessa atitude, nessa situação, aliás? Que atitude eles deveriam ter tido aqui? Pedido ajuda a Deus e confiado, exatamente. Por que não foi difícil para Deus abrir o mar? Ele quer que criou o mar. Deus, abrir um marzinho não é uma dificuldade para ele. O que Deus fez para proteger os israelitas dos egípcios quando eles estavam atravessando o mar? Fechou o mar. Não, antes disso ele fez algo. O mar ainda estava aberto, o povo ainda estava atravessando, e os egípcios entraram naquele mesmo caminho, perseguindo eles. Deus ficou na frente. Trouxe confusão ali. Pro lado dos egípcios, se não me engano, ficou fogo, e pro lado dos israelitas não foi. Isso. Deus, as duas coisas que eu falar aqui estão corretas. Deus primeiro fez com que aquela nuvem se colocasse entre os israelitas e os egípcios, e também fez com que as rodas dos carros começassem a soltar, tanto que eles perceberam que eles estavam em desvantagem, porque eles estavam lutando contra Deus. Seus carros estavam ali estragando, carros novos. Porque os egípcios não podiam escapar de Deus. Eles não tinham uma confusão. Porque aquilo lá não, porque esse não é o Deus deles, eles não seguiam as vontades de Deus. Sim, certamente. Eles estavam desafiando esse Deus. E aí esse Deus estava contra eles. O Deus da Bíblia. Mas por que eles não podiam escapar desse Deus? Ninguém pode escapar desse Deus. Ele é o Criador de todas as pessoas. Nenhum ser humano pode desafiar Deus e vencer. Alguém pode arranjar um meio de livrar-se do castigo de Deus por seus pecados e fazer-se aceitável a Deus?
Tem algum modo? Nós temos visto até aqui que não. E nós vamos ver hoje, de maneira especial, se há ou não um modo do homem se fazer aceitável a Deus. Que novo problema os israelitas enfrentaram quando começaram a sua jornada pelo deserto? Faltou algo para eles. A primeira coisa que faltou foi comida. Eles reclamavam que eles tinham carne de panela e tinham pão à vontade. E foi exatamente o que Deus deu. Deus deu carne e pão a eles. Eles se lembraram de todas as grandes coisas que o Senhor fez e creram nele quando faltou isso? Não. Se fosse necessário Deus fazer cair comida do céu, ele faria? Ele tinha poder para isso? E foi o que ele fez. Fez cair pão do céu toda manhã, o maná. Israel merecia que Deus lhe desse comida? Não, Israel não merecia. Nós vimos isso na semana passada. Existe alguma pessoa que merece o amor de Deus? Ou que mereça ser salvo do castigo eterno? Existe? Não existe. Qual foi a comida que o Senhor deu aos israelitas? Deu maná a eles, que era um pão, né? Era a massa do pão, e deu codornizes, que eu também não trouxe a foto hoje das codornizes. Porque os israelitas não podiam obter água? Porque eles não sabiam criar água. Eles estavam no deserto, não tinha água lá. O que Deus disse a Moisés para fazer a fim de obter água? Cavar bater numa pedra. Simplesmente bater na pedra. Tocou na pedra, jorrou água. E com certeza não foi uma torneirinha, né? Quando o Senhor libertou os israelitas, permitiu que fizessem as coisas da maneira que quisessem? Deus falou assim, vocês estão liberados, pode ir onde quiser, pode ir para o deserto, se quiser pegar um barco e navegar, pode fazer. Foi assim? Não. Deus estava conduzindo eles exatamente para onde queria. Então, o nosso estudo de hoje, nós vamos começar com uma pergunta. Como você vê os 10 mandamentos? Algo impossível. Algo impossível? De ser feito. Eu achei que algo engraçadinho ia dizer com os olhos. Como você vê? Vejo com os olhos. Como você vê no sentido de que, como você encara eles, como você enxerga, qual é a sua ideia. E o Jonathan entendeu bem a pergunta. Será que são algumas leis de conduta, de boa conduta, que nós devemos guardar? Será que são alguns requisitos para agradar a Deus? O que será que são os 10 mandamentos? Nós vamos ver hoje, no nosso estudo, o que Deus nos fala sobre os 10 mandamentos. O mais importante é aquele que deu os mandamentos. O que ele acha desses mandamentos? Então, antes de prosseguir nos 10 mandamentos, nós vamos ver no estudo de hoje como Deus preparou o povo para esse momento. Deus fez um preparo para o povo, para receber os 10 mandamentos. E esse preparo que serviu a esse povo, também serve para nós. Então hoje nós vamos nos preparar para receber os 10 mandamentos. Então o primeiro texto da noite está lá em Êxodo 19. E nós vamos ler os versículos 1 a 2. Um voluntário pode ler versículo 1 a 2, assim que as folhinhas pararem. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Muito obrigado, Leila. Nós podemos ver, tanto aqui como em todo esse trajeto do povo, que não era eles que decidiam quando caminhar, quando mudar de acampamento. Nem eram eles que decidiam para onde ir. Deus é que decidia quando levantar o acampamento e para onde ir. E Deus tomava essas decisões para mostrar a esse povo
que ele era não só o provedor deles, porque ele dava a comida e a água, que ele não era só o protetor, que protegia até mesmo de um exército, mas ele também era o líder desse povo. Deus era o líder. Toda a centralidade da liderança daquele povo estava em Deus. Moisés era apenas um porta-voz. O grande líder mesmo era Deus. Então, vamos mostrar para vocês aqui, nesse mapa, através desse mapa, onde fica a região do Sinai. Nós já vimos várias vezes esse mapa, não exatamente nessa região, mas nós vimos mais ou menos aqui o Egito, né? Acima nós temos Canaã. Aqui é a terra de Midian, aproximadamente essa região aqui. E entre o Egito e Midian existe essa península que se chama Península Sinai, do Sinai. E o Monte Sinai fica na Península do Sinai. E aproximadamente onde está essa marcação aqui do Google, onde os estudiosos acreditam que seja o monte realmente que Deus falou com o povo. Talvez não exatamente aquele monte, mas bem próximo a isso. No topo desse monte existe até um prédio construído como um memorial quanto às leis, né, que foram trazidas. Não sei exatamente o que tem dentro desse prédio. E o nome desse morro, dessa montanha, se chama Jebel Musa. Mas esse monte também era chamado de Horebe. Vocês já ouviram esse nome antes aqui no estudo? Horebe? Que monte é esse, Horebe? Tem a ver com Abraão? Será? Será que com esse patriarca? Tem a ver com Moisés. Quando Moisés viu a sarça ardente, que monte ele estava? O Monte Horebe. Então ele estava no Monte Sinai, na verdade. E esse monte, Deus falou algo para ele, nesse mesmo monte, que era, na verdade, uma promessa a Moisés. Que Moisés ele ia até o Egito. Moisés ele não precisava fazer nada, Deus faria tudo. Deus ia tirar o povo do Egito. E onde é que o povo ia parar? Exatamente naquele monte. Isso que eu falei está em Êxodo 3:12, onde Deus disse o seguinte: eu estarei com você, falando com Moisés. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, o povo foi para o monte. Muita coisa aconteceu ou pouca coisa aconteceu para que o povo estivesse aqui? Muito aconteceu. E nós vimos que foram necessários muitos milagres. Deus prometeu isso. Ele tem poder para cumprir o que ele promete? Tem poder. Mas ter poder para cumprir as coisas garante que elas vão ser feitas? Bom, os nossos líderes políticos estão aí para mostrar que não. Eles têm poder, mas muito não é feito. Agora, Deus tem poder e é fiel. Não só tem poder. Deus, da Bíblia, quando Ele promete algo, Ele cumpre isso. E aqui nós vemos que Ele cumpriu com Moisés e com o povo, de estar trazendo eles exatamente para esse monte de uma maneira miraculosa. Saiu do Egito. Moisés provavelmente, quando saiu daquele monte para ir para o Egito, ele não fazia ideia do que ia acontecer. Ele nunca ia imaginar tudo o que aconteceu. Nunca. E aqui estavam eles de volta. Então, vamos continuar a leitura. Dos versículos 3 a 6. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. 6 ainda. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui, através de Moisés, então, Deus estava dando uma mensagem a Israel. E essa mensagem, na verdade, era um acordo, uma aliança que Deus estava fazendo. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou fazer uma aliança com o povo. E você vai dizer isso para eles. Se eles me obedecerem fielmente, serão para mim um povo, um tesouro especial. Um povo que, mesmo que eu tenha criado todos os povos, vocês serão um povo único para mim. E neste acordo, o Senhor ele ia abençoar Israel, provendo tudo o que eles precisavam, né? Mas era necessário que a obediência deles fosse perfeita. Esse era o acordo. Se você me obedecer de maneira perfeita, você vai receber a minha bênção. Isso nos dá a ideia de que pode haver um mas, né? Até aqui, Deus pediu que o povo fizesse algo para ele dar para o povo. Quando Deus deu água, ele pediu algo em troca? Quando Deus deu comida, ele pediu algo em troca? Quando ele lançou as pragas, ele pediu algo em troca? Até aqui não. Então Deus vem com uma aliança nova, uma proposta nova. Vocês me obedecem fielmente, de forma perfeita. E eu continuo protegendo vocês e abençoando. E vamos ver qual foi a resposta de Israel a essa proposta de Deus. Vamos ler os versículos 7 a 8. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime. Qual foi a resposta? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Pessoal, essa é a resposta deles. Não surpreende vocês? Será que eles esqueceram ou vocês esqueceram que no estudo passado eles não tinham essa disposição em obedecer em tudo? Nem em confiar em tudo? Quantas vezes eles duvidaram até chegar aqui no Sinai de Deus? Quando eles chegaram ao mar, o que aconteceu? Creram ou duvidaram? Duvidaram. Quando eles ficaram com fome, eles creram ou duvidaram? Duvidaram. Quando ficaram com sede, duvidaram. Então o povo aqui, ele estava com uma memória curta, né? Porque há poucas semanas eles tinham reclamado de Deus consecutivamente, uma vez atrás da outra. Por maior que fosse o milagre, parece que era necessário mais um milagre maior para eles confiarem em Deus. Isso aqui nos mostra que o povo ele estava confiando no seu taco. Já ouviram essa expressão? Confiar no seu taco. Isso vem da ideia do taco de sinuca, né? Que a pessoa joga bem, ela confia no seu taco. E essa expressão ficou popular na ideia de que chá comigo, chefia, eu faço de forma perfeita. É isso que o povo estava dizendo. Deixa para nós, pode deixar. A gente vai obedecer tudo. Tudo. A gente vai fazer exatamente o que o Senhor mandar, perfeitamente. Mas essa confiança é exatamente o que Deus não queria do povo. Essa confiança própria. O que Deus queria através desse acordo, essa proposta que Ele estava trazendo, era que exatamente eles reconhecessem que não poderiam obedecer a Deus fielmente. É isso que Deus queria. Ele queria que eles chegassem à conclusão, não, mas esse acordo não pode ser feito porque nós não conseguimos obedecer a Deus. E se a gente não obedecer, Ele não vai nos abençoar. Vai até nos castigar. Então não pode ser feito isso, a gente precisa mudar esse acordo, falar com Deus, clamar a Ele que seja feito algo diferente. Mas não foi isso que foi feito. Eles confiaram neles mesmos. E nós vemos que essa atitude deles, ela é muito parecida com a de Caim. Porque ele achava que tinha um modo certo de ser aceito por Deus.
ele ia oferecer o que ele quisesse. E Deus ia aceitar. Mas não foi assim. E o povo estava dizendo o quê? Pode confiar em nós. Pode confiar. Agora, a questão nesse acordo era o seguinte: se eles obedecessem a Deus perfeitamente, então ele os aceitaria e abençoaria. Mas, se desobedecessem, seriam amaldiçoados e castigados por Deus. Esse acordo, ele tinha uma exigência agora. Deus estava exigindo que eles obedecessem perfeitamente. Caso contrário, haveria uma punição, um castigo. Muitos efeitos ruins realmente para o povo. E o que nós precisamos entender é que a lei de Deus, ela exige obediência perfeita. A lei de Deus não aceita meia boca. Nem um pouco, nem quase tudo. Ela só aceita o que é perfeito. O obedecer de maneira perfeita é o que a lei aceita. É isso que a lei de Deus exige. É isso que ela estava exigindo dos israelitas aqui. E é isso que ela exige também de nós. Então, com essa aliança agora, já que o povo estava concordando, Deus ele ia cumprir realmente com o que ele havia proposto. Ele ia abençoar o povo se eles cumprissem, mas iria castigar o povo se eles não obedecessem. E isso pode trazer uma pergunta à nossa mente. Se Deus sabia que o povo não podia cumprir essas leis, por que Ele deu essas leis? Por que Ele fez esse acordo com eles? E reforço o que eu já falei. Você acabou de responder a sua própria pergunta. Porque ele queria que tivesse humildade e falasse isso é impossível. Reforço o que eu falei, exatamente, Jonathan. Deus queria mostrar a eles que eles não podiam obedecer. E Deus quer mostrar para nós a mesma coisa. Nós não podemos cumprir a lei de maneira perfeita. É impossível para nós cumprir essa lei. E nós vamos ver mais adiante, talvez você vai entender um pouco melhor conforme o estudo vai seguindo. Um exemplo agora, uma história fictícia, né? Só para a gente poder entender um pouco melhor o que isso quer dizer. Certa vez um homem decidiu atravessar um rio a nado. Só que esse homem subestimou a correnteza daquele rio. Ele era um bom nadador, mas o rio era muito mais forte que ele. E quando ele estava lá no meio do rio, ele viu que não ia ter forças e tentou voltar. Mas aí a correnteza já estava levando ele. E se a correnteza estava levando ele, o único que ele podia fazer agora era desesperadamente lutar para não se afogar. O objetivo nem era chegar do outro lado, era chegar para qualquer lado. E quando ele estava descendo o rio, algumas pessoas viram que ele estava se afogando, as pessoas estavam à beira do rio. E nenhuma daquelas pessoas podia salvar aquele homem, exceto um homem. Um homem muito forte que estava com eles e que era um excelente nadador. Mas sabe o que é curioso? Aquele homem ficou imóvel. E as pessoas começaram a dizer: Vitor! Não posso dar o nome. Meu primo é Vitor. Ele é um bom nadador muito forte. Vai lá ajudar aquele homem, ele está se afogando, ele vai morrer. Ele ficava lá imóvel olhando. O homem desceu o rio. Vai ajudar ele. Começaram a clamar: por favor, o que você está fazendo? Você quer ver ele morrer? Você está louco. E aquele homem se debatia, e ele assistindo. E as pessoas gritando, e aquele homem se debatendo. Até que o homem ficou fraco e parou de debater. Começou só a ser levado pelo rio. Aí o homem forte, para a surpresa de todos, mergulhou, foi até aquele homem de maneira simples, e como se ele fosse uma sacola plástica, buscou ele e trouxe de volta à beira do rio, sem nenhum esforço. E as pessoas começaram a criticar ele, dizendo: por que você não foi antes? Você queria fazer um show, mostrar como você é forte? Você queria ver ele morrer? Queria ensinar uma lição para ele? O que foi isso? E ele falou: enquanto aquele homem tentava se salvar, ele não ia aceitar que eu tentasse salvar ele. Era mais provável que ele afogasse nós dois, se ele ainda tivesse forças. Então, da mesma forma, quanto mais aquele povo de Israel tentasse mostrar que podia obedecer, mais Deus ia deixar eles mostrarem
perceber que eles não podiam obedecer. E ia salvar eles no momento que eles chegassem à conclusão disso. Então, continuando aqui o nosso texto, só concluindo esse pensamento, né? Da mesma forma que essas pessoas, os israelitas, eles não poderiam cumprir a lei, nenhum de nós pode se salvar também. Assim como esse homem que estava se afogando não podia se salvar, nenhum de nós pode se salvar por esforço próprio, por força própria. Nós não podemos nos salvar, por exemplo, da consequência, do castigo do pecado, né? Nós não podemos nos livrar da ira de Deus contra o pecado, nem mesmo da influência de Satanás sobre nós. Nós não podemos nos livrar. Continuando então, os versículos 9 a 11. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Por quê? Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Deus estava dizendo a Moisés que ele havia decidido se mostrar ao povo. Ele ia mostrar toda a sua glória através da sua força, do seu poder e da sua santidade. E é isso que os israelitas iriam ver dentro de 3 dias. Então, eles foram instruídos, e aí a gente vê nos versículos 12 a 13 que Deus deu mais algumas instruções quanto ao povo e essa vinda de Deus. Versículo 12 diz: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Essa ordem de Deus aqui, de estabelecer um limite para o povo chegar em volta do monte, é uma ordem bastante curiosa. Até então o povo eles não tinha recebido uma ordem assim. E nós também não tínhamos visto na Bíblia ainda uma ordem desse tipo. Por que Deus colocou uma barreira, né, limites ao povo para não se aproximarem do monte? Eles não podiam se aproximar do monte porque Deus, ele é santo. Isso significa que ele não tem pecado. Ele não só é santo, como ele odeia o pecado. Nós já vimos aqui que todos nós nascemos com pecado. Qualquer pessoa pecadora que se aproximasse do monte onde Deus estava encostando, iria morrer. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado. Um Deus santo não tolera o pecado. Ele castiga o pecado. Então, dessa forma, o povo ia ficar bastante alerta quanto a essa realidade de Deus. Com Deus não se brinca. E a gente vai ver que não foi necessário muito esforço de Moisés para convencer o povo a ficar longe. Deus, ele não aceita ninguém que não seja perfeito como ele é, que não seja santo. Deus não aceita pecadores. Deus não aceita as obras dos pecadores. Assim como Adão e Eva pecaram, eles foram afastados da presença de Deus, vocês lembram? Eles foram afastados justamente por causa do pecado. E também tinha um limite, né? Também tinha um limite. Mas a questão era diferente, eles não tinham pecado ainda. Mas no momento que eles pecaram, eles não poderiam mais ficar junto de Deus. A Bíblia nos diz que Deus não se associa, Deus não se une, Deus não
não faz uma aliança com pessoas que vivem no pecado. Que têm um modo de vida assim, no pecado. Então, nós vamos ler agora uma das poucas manifestações de Deus no Antigo Testamento de uma maneira tão poderosa. Os versículos 16 a 20 vão nos mostrar uma coisa que deixou os israelitas aterrorizados. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Bom, até a noite de ontem, quem estava aqui nessa região pode entender um pouco o que é acordar com trovões e raios. Bom, na noite de segunda eu acordei várias vezes por causa disso. Mas não foi só isso que estava acontecendo. Vamos continuar a leitura aqui. Uma densa nuvem cobriu o monte. Agora tenta imaginar isso. Uma trombeta ressoou fortemente. O resultado foi? Todos no acampamento tremeram de medo. Mas por que isso? Por que eles tinham medo? Bom, gente, um simples trovão já pode deixar a gente, para os mais fortes que não tem medo, né? Um pouco nervoso. Agora imagine isso, trovões, muitos trovões, uma tempestade de trovões, algo sobrenatural em cima do monte, uma nuvem escura, e o mais sobrenatural ainda, uma trombeta. Uma trombeta que não estava ninguém visível tocando. Não tinha uma pessoa lá no pé do monte tocando essa trombeta. Isso é algo que me deixaria, assim como esse povo, aterrorizado. E a Bíblia nos diz, não aqui, mas numa outra passagem, que Moisés também estava apavorado. Até Moisés, que conhecia Deus, já estava andando com Deus, ele estava trêmulo. Continuando a leitura. O som da trombeta. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Aqui uma imagem que de uma maneira simples tenta nos retratar como foi essa cena, esse acontecimento aqui na vida desse povo. Eu acredito que foi muito mais assustador do que essa imagem. Mas o que é interessante aqui notar é que tem aqui as marcações, o artista ele se deteve nisso. Eles fizeram as marcações para não se aproximar do monte. E nós vemos fogo, porque realmente a gente leu que havia fogo, havia fumaça, né? Como se fosse um vulcão em erupção aquele monte. Olha, se eu visse um vulcão em erupção, não precisava nem ter trovão, raio, nem trombeta, eu também ia querer manter distância. A questão aqui é que, assim como Deus estava mostrando o seu poder aqui, Ele também já tinha mostrado esse poder antes. Ele mostrou o poder dele e a santidade dele, tanto no Monte Sinai, como no dilúvio. Foi necessário poder para fazer um dilúvio mundial? Ou se foi, Deus simplesmente abriu as comportas do céu, simplesmente fez água cair 40 dias, e água brotar do chão 40 dias também. Deus demonstrou muito poder, mas quando Deus fez o dilúvio, não foi para fazer uma festinha à beira da piscina para o mundo. Não foi um toboágua. Por que Deus fez o dilúvio? Foi uma punição contra o pecado. Então Deus estava mostrando o poder dele e estava mostrando a sua santidade. Quando Deus abriu o mar, Ele demonstrou poder para isso? Certamente. Mas quando Deus fechou o mar em cima dos egípcios, o que Deus mostrou com isso? Mais uma vez a sua santidade. Os egípcios estavam indo contra Deus. E Deus não tolera o pecado. E Ele puniu aqui mais uma vez.
Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo, tanto que eu mostrei para vocês que a região hoje ela é conhecida como o Mar Morto, de tão terrível que foi essa catástrofe. Foi necessário poder para fazer isso? Com certeza foi. Mas não foi só uma demonstração de poder, foi uma demonstração da santidade de Deus, castigando o pecado daquelas cidades. Então, mais uma vez aqui na história, nós vemos Deus mostrando o poder e a santidade dele nesse monte. Com tudo isso, Deus mostra que ele odeia o pecado. Agora, os últimos 2 versículos aqui, antes dos 10 mandamentos, os versículos 1 e 2 do capítulo 20, nós vamos ler. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou Yahvé, ou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Enquanto Deus falava isso, você sabe qual era a trilha sonora? Trovões e raios, e uma trombeta. A situação não mudou ali, ela continuava aterrorizante enquanto Deus falava isso. E Deus deu esses mandamentos em meio a algo realmente assustador. E o que é interessante notar é que o povo, ele ficou longe. Ele disse para Moisés: Moisés, a gente nem quer chegar perto, você vai lá, a gente fica aqui, né? Vamos obedecer Deus, né? É melhor obedecer Deus, porque a gente fez uma aliança com Deus, é melhor obedecer, né? A gente cumpre a nossa palavra, então vamos ficar longe, você vai lá, perto deles. Agora, antes de nós falarmos exatamente sobre os 10 mandamentos, é necessário aqui entender uma coisa. Uma coisa muito importante e também terrível. Se uma pessoa desobedecer a apenas um desses mandamentos que nós vamos ver, o castigo para essa desobediência, uma desobediência, é a separação eterna de Deus no lago de fogo. Esse é o castigo. Aí você pergunta: mas como assim? Por que um só? Um pecado só? Mas se eu cumprir todos os outros, será que Deus não considera isso? Vamos ver o que diz a Bíblia em Tiago 2, lá no Novo Testamento, quase no fim. Tiago, no capítulo 2. Se você abrir o Apocalipse, volta, você vai ver João, Pedro. Se você parou em Hebreus, é depois de Hebreus. Tiago, na página 1279. Para você não achar que eu estou inventando isso, né? Que se cumprir um só mandamento, você é culpado de todos. Vamos ver isso na palavra de Deus, conforme Tiago 2,10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se o quê? Culpado de quebrá-la inteiramente. Gente, olhando para isso aqui, por que Deus deu esses mandamentos para eles? E por que Deus dá para nós esses mandamentos? Mais uma vez, para o povo e para nós reconhecermos que é impossível. Imagina se eu desobedecer um mandamento, um só. Quantos aqui já cobiçaram algo? Por favor, levante a mão alguém que nunca cobiçou algo que não era seu. Isso é um dos 10 mandamentos. Vocês já descumpriram um? Será que precisa perguntar dos outros 9? Não, vocês já descumpriram toda a lei. Mas quantas vezes isso? Uma vez ou se é uma vida toda não cumprindo esse? Não, é uma vez. Se uma vez você mentiu para os seus pais quando era criança, mas eu era criança, eu não sabia de nada. Sabia bem. Se tu não soubesse nada, tu ia falar a verdade. Mas tu era bem malandrinho já. Se você mentiu uma vez na sua vida, e eu duvido que alguém mentiu uma vez, você é culpado de toda a lei, de desobedecer toda a lei.
Então essa lei serve para nos mostrar o quanto isso é impossível. Os mandamentos de Deus, essas leis, elas são como um espelho. Imagina que você está sozinho em casa. E você está plantando uma horta. Imagina. E aí, acontece um acidente com a pá, voa a terra na sua cara e você ali limpa e acha que está tudo bem. Você vai ver que a sua cara está terrivelmente suja? Com a pá? Vai ver? Você vai saber que ela está? Não. Onde é que você vai ver que ela está suja? No espelho. Então a lei de Deus é como um espelho. Ela nos mostra como está o nosso coração. O nosso coração é imundo, mas ninguém diz isso para nós. Hoje, politicamente, é incorreto dizer que alguém está errado. Eu também não gosto de dizer que eu estou errado. Então, quando a gente chega até a lei de Deus, é como um espelho para o nosso coração, para a nossa mente, e ver o quanto a gente é corrupto. Comparando com pessoas, a gente pode ser muito bom. Comparado a Hitler, nossa, eu sou um anjo. Mas não é comparado a Hitler que a lei de Deus se baseia. Os 10 mandamentos são baseados em Deus. A lei também funciona como uma ressonância magnética. Você sabe o que é isso? Há um exame que normalmente é feito para descobrir coisas difíceis de encontrar através dos outros exames. Normalmente esse exame é feito para se encontrar tumores, cancerígenos ou não. Então imagine que a lei é como essa ressonância. Você entra lá e ao sair o médico diz, olha, tem uma notícia ruim para ti, péssima na verdade. Você está tomado de tumores, não tem o que fazer. Vá para casa e morra feliz. É isso que a lei faz. Ela só mostra que a gente está doente. Aquela máquina cura do câncer? Não, ela só mostra. E a lei é a mesma coisa. A lei não pode salvar ninguém. Ela só vai mostrar o quanto a gente precisa ser salvo. Então, existe uma cultura na nossa sociedade que diz o seguinte, que existe uma balança, né? Deus vai usar uma balança lá no nosso julgamento. Então, nessa balança, a gente encontra as nossas boas obras e encontra os nossos pecados. Mas se a gente fizer muitas boas obras, a gente pode fazer o quê? Pesar mais que os nossos pecados. E aí, fazendo isso, Deus vai nos dizer que você é justo. Ó, tô vendo aqui que as boas obras de você deu muitos presentes de Natal. Realmente, você tem mais boas obras que pecados. Então você pode entrar no céu. Isso consola muitas pessoas. Isso motiva muitas pessoas. Muitas pessoas fazem coisas boas porque querem ser salvas. Muitas pessoas. Eu poderia dizer que todas que acreditam num Deus, não o Deus verdadeiro, elas fazem coisas boas para ser salvas. Todas as religiões pregam isso. Todas as religiões pregam isso, exceto uma. O cristianismo. Então você faz muitas coisas boas, de repente lá no julgamento Deus tem uma balança lá, e ele vai ainda acrescentar algumas coisas que você nem lembrava, e aí você vai passar disso, né? Mas isso está completamente distante da verdade. Isso é uma mentira absurda. E essa mentira é inventada, sabe por quem? Pelo pai da mentira, Satanás. Todas as religiões do mundo pregam que você pode se salvar fazendo boas obras, mas isso é uma mensagem de Satanás. Não é de Deus. Nunca foi a mensagem de Deus. Isso é algo enganoso. O que acontece, a bem da verdade, é que durante as nossas vidas, a gente não sabe nem contar quantos pecados fez. Pense na sua última boa obra. Pense agora, deixa eu pensar na minha. Tá, eu lembrei. Pense na sua última. A minha foi essa semana. Alguém foi essa semana? Agora tente lembrar do seu último pecado. Talvez você não lembre. Olha, talvez você tenha pecado essa noite aqui, estando ouvindo a palavra de Deus. A gente nem lembra os pecados. Mas as boas obras a gente lembra porque são poucas. Pouquíssimas. Elas se restringem a fim de semana. Ou se eu deixo alguém passar no trânsito lá, tá todo mundo louco, e eu tô numa preferencial, o cara quer entrar, eu vou deixar. Plim! Mais uma boa obra.
Não, essa balança, ela é o contrário. Um pecado, pesa mais que todas as boas obras. Um pecado apenas. Apenas. Quem peca uma vez, descumpre todos os mandamentos. E pecado, na verdade, é desobedecer uma lei. Isso é pecado. Isso é pecado. Pecado é desobedecer uma lei de Deus. Voltando para o texto de Tiago. Voltando para o texto de Tiago. Tiago 2:10. Vamos ler de novo. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto. Eu vou trocar o início. Mas quem faz todas as boas obras, todas, mas tropeça em apenas um ponto da lei, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Agora, eu pergunto, você se aproximaria de um cachorro assim? Bem amigável? Mas ele está sorrindo. Olha como ele está sorrindo. Ele está tão feliz, está babando. Quem se aproximaria de um cachorro assim? Só um louco. Agora, se eu dissesse que ele está preso por uma corrente, aproximaria? Não? Quem se aproximaria se estivesse preso por uma corrente? Hã? Tá, e se eu mostrasse a corrente para vocês? Essa é a corrente. Não, pera aí. Sim, tem um que está defeituoso, mas os outros são de titânio, os outros elos. Olha, gente, é só um. Todos os outros 9 são de titânio. Só esse está quebrado. Você não ia se aproximar? Não tem perigo. Não ia? Claro que não. Se você visse essa corrente aí, você nem ia parar de correr. Agora é a mesma coisa. Se um só pecado, uma só lei não é cumprida, não serve nada. Toda obediência. Se um elo está quebrado, o que serve essa corrente? Só um enfeite? Serve para nada? E essa é a mesma ideia. É a mesma ideia. Então, com a lei de Deus, não adianta para nós obedecer ou buscar obedecer o máximo possível. Se eu peco uma vez, eu estou desobedecendo tudo. E se eu estou pecando, eu serei castigado. Porque como nós já vimos várias vezes, o salário do pecado é a morte. Esse é o preço do pecado, a morte. Se eu sou um pecador, essa é a minha recompensa. Mas Deus, Ele quer que todas as pessoas reconheçam que não podem fazer boas obras para se salvar. Deus quer que todas as pessoas reconheçam que não podem cumprir a lei perfeitamente. É isso que Deus quer. É exatamente isso. É por isso que a lei é impossível, para nos mostrar que Deus não aceita nada menos que a perfeição. Ele é perfeito. Agora a gente pensa em escapar do castigo de Deus através da aparência exterior, como nós já vimos. Adão e Eva fizeram isso. Eles tentaram resolver cobrindo a aparência exterior, mas não era o problema ali. A gente tenta pelas boas obras chegar até Deus. A gente pode ver nessa imagem que existe um abismo entre nós e Deus. Há uma separação entre nós e essa separação existe por causa do pecado. A aparência, a boa aparência, ser um bom cidadão, gente boa, esse título, gente boa, para as pessoas de fora não serve de nada. Boas obras, e aí também entra na aparência, não serve de nada para chegar até Deus. Você pode até ser uma pessoa muito amada pelo seu bairro, pela sua cidade, mas não é aceito por Deus por isso. E muito menos tentar cumprir os 10 mandamentos. Isso nunca vai nos fazer chegar até Deus. Nunca. É uma ponte que vai só até metade. Se vai até metade. É como se a gente tentasse subir até a lua usando uma corda de areia. Você consegue? Nem alguém que tivesse poder de mexer na areia. Então é a mesma coisa. É completamente impossível. E a gente pensa o seguinte, se a lei, de Deus exige a perfeita obediência, a gente tem alguma chance se a gente nascer de novo, começar tudo do zero, deletar tudo, começar bebezinho de novo. Tem alguma chance?
Por que a gente não poderia começar tudo de novo sem pecar? Agora que a gente sabe disso. Se eu soubesse disso antes, que eu não consigo obedecer a lei, então eu começaria de novo, eu ia tentar mais uma vez. Se eu quebrei um mandamento, já quebrei, então já era. Adianta voltar? Não adianta voltar. E se eu voltar várias vezes? Várias vezes ser um bebê de novo? E várias vezes. Até ser perfeito, adianta? Por que não? Mais fácil é arrepender. Com certeza. Mas por que eu não consigo? A natureza humana. Já vem de fábrica, com o bebezinho, o pecado. Nós nascemos assim já. Quem é que ensina um bebê a dizer não? É os pais, eles falam muito não pro bebê, por isso que não deve dizer não pro bebê. É? Então quem é que ensina o bebezinho a dar tapa na cara da mãe? Se a gente visse um adulto fazer isso na mãe, com certeza vai partir para cima desse adulto e dar o mesmo nele. Fazer isso com a mãe dele. Agora o bebezinho pode, ele não sabe o que faz. Não, só a raivinha no zoinho dele. Gente, criança tem pecado e quem teve filho ou cuida de criança sabe disso. Quem é que ensina a criancinha a apertar a bochechinha do amiguinho até chorar? Ninguém ensina isso. Quem ensina a criança a mentir para se proteger? Ninguém ensina isso. Um pai pode dizer, diz que eu não estou. Mas ele nunca vai dizer assim, se você fizer algo errado, e eu vim muito bravo para falar com você, diz que não foi você. Será que alguém fala isso? Nunca. Mas a criança faz. Ela aprende rápido, olha, impressionante. Então, olhem só o que diz esse texto aqui. Em Romanos, voltando um pouco em direção a Gênesis, a primeira carta que nós temos depois de Atos, a qual nós lemos aqui hoje até, olha o que diz o capítulo 3, os versículos 10 a 12, vão falar sobre nós, como nós somos. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mas eu já fiz o bem, eu vejo pessoas fazer o bem. Deus conhece o coração. Ele sabe por que você faz essas coisas e Ele não aceita isso, de maneira alguma. Olha o que diz esse texto aqui, os versículos 19 e 20, um pouco adiante. Talvez não precisa nem virar a página. Prestem bem atenção no que diz aqui, porque explica algo muito importante sobre a lei. Olhem só, sabemos que tudo o que a lei, e quando fala lei aqui, você pensa principalmente nos 10 mandamentos, tá? Tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, ou seja, aqueles que têm que obedecer ela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na o quê? Obediência à lei. Ninguém vai ser declarado justo obedecendo à lei, pois é mediante a lei, é por meio da lei que nós nos tornamos o quê? Plenamente conscientes do pecado. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui que a lei não vai nos justificar. Ela só serve para nos mostrar o quanto a gente não consegue cumprir ela, o quanto nós somos pecadores. Aqui nós lemos, nos versículos 10 a 12, que não há nenhum justo, não há ninguém que ame a Deus, que entenda a Deus, que obedeça a Deus. Não há nenhum sequer. Então Deus deu essa lei a nós, para mostrar o quanto nós somos pecadores. Nenhuma pessoa nesse mundo está isento dessas palavras. Por mais que você possa dizer o seguinte, olha, essa pessoa que morreu, isso acontece muito em velório. Olha, essa pessoa era muito boa. O coração dela era gigante.
Se essa pessoa não foi para o céu, eu não sei quem foi. Ninguém vai. Se essa pessoa aqui, ninguém vai para o céu. Gente, eu sei que isso parece muito bom, muito educado, até pode confortar, mas é um conforto falso. A verdade é que ninguém, por mais bom que pareça aos olhos nossos, é bom diante de Deus. Ninguém. Todas as pessoas estão debaixo da lei. Esse versículo diz que a única coisa que uma pessoa vai fazer diante de Deus no julgamento é calar a sua boca. Mas não vai ter isso. Mas é que... Não vai ter isso. Todo mundo vai saber o quanto é justo o julgamento de Deus. Então, quando nós lermos os 10 mandamentos na semana que vem, tenha isso na sua mente. Deus vai nos mostrar, vai mostrar aqui o quanto existe coisa em nós que Ele odeia. Se você olhar algum dos mandamentos e ver, nossa, eu faço isso, saiba que Deus odeia o que você faz. Mas não basta saber que Deus odeia. Deus quer que você se arrependa. Você precisa na semana que vem, ou se você ler em casa, Êxodo 20, os 10 mandamentos, você precisa se arrepender, confessar isso a Deus. Dizer, Deus, eu não posso cumprir essa lei. Muitas coisas que estão aqui, que o Senhor ordena, eu não consigo cumprir. Talvez eu não consiga cumprir nenhuma delas, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de mim, me perdoa. É isso que Deus quer de nós. Porque se não houver arrependimento, o salário do pecado é um só. Qual é? O preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Não tem outro preço. Não há outro pagamento. Tem alguma coisa que eu posso pagar para Deus para ser salvo? Tem. O quê? Morrer. A morte eterna. Aí você paga. Quanto tempo? Quanto tempo eu preciso morrer eternamente e ir para o lago de fogo? Olha, depende do tamanho da sua ofensa. Qual é o tamanho da ofensa a Deus? Que tamanho tem Deus? Infinito. Que tamanho tem uma ofensa contra Deus? Infinito. Então quanto tempo eu preciso pagar por uma ofensa infinita? Infinitamente. Ou seja, se você morrer sem se arrepender, abandone todas as suas esperanças. Uma vez um homem retratando o que ele imaginava do inferno, ele escreveu um livro dizendo que na porta do inferno havia o seguinte: deixe aqui, no hall de entrada, todas as suas esperanças. Quando você entrar, esqueça. Conclusão da noite. O que você conclui? O que você conclui do estudo dessa noite? Não tem salvação, ninguém é bom o suficiente, não tem o que fazer, depois não vai para o inferno. Exatamente. O que mais você conclui? Somos pecadores e carecemos da glória da graça de Deus. O que é carecer? O que é carecer? Da graça que Necessitamos. O que mais vocês podem dizer? Não é o que eu faço, mas é o que Jesus fez por mim. Pergunto, Noé podia ser salvado de novo? Não. Ló podia se salvar da destruição de Sodoma e Gomorra? Não. Tanto que os anjos tiveram que arrastar ele de lá. De tão lento que ele era. Não havia esperanças para eles, nem para nós. O único que pode nos salvar, sabe quem é? É Deus, só Ele. É isso que Ele quer que a gente reconheça. Pergunta número 1. O que Deus prometeu a Moisés quando este viu a sarça ardente no Monte Sinai? O que nós vimos hoje, a promessa que Deus deu a ele e nós vimos hoje. Que ele e todo o povo, o quê? Voltariam para o Monte Sinai, são e salvos. Ninguém morreu. Pense, em 2,5 milhões de pessoas, ninguém morreu. Se fosse uma guerra, eles poderiam vencer, né, de repente. Mas ia chegar lá metade, ou nem isso, mas ninguém morreu. Deus fez o que prometeu? Sim, Deus fez. Por que Deus planejou dar seus mandamentos a Israel?
Para mostrar o quanto o coração deles era perverso, exatamente. Qual foi a atitude de Israel diante dessa proposta de Deus, de uma aliança, de um acordo, de obediência perfeita? Pode deixar. E diversas vezes Israel diz, pode deixar com a gente. Por que Deus disse a Moisés para estabelecer um limite ao redor do monte? Deus é puro, Senhor, Deus não suporta o pecado. E certamente talvez só te tenham postado que virariam cinzas. Por quê? Porque Deus é santo e o pecado não se aproxima dessa gente. Se eu disser para vocês, eu quero um dia me aproximar e encostar no sol. Será que eu consigo? Não, eu nem vou chegar perto do sol. Deus é o Criador do sol. E a santidade dele não nos permite viver perto dele. Por que as pessoas tiveram tanto medo? Que isso, gente? Para que ter medo? Por que tiveram medo nessa demonstração do poder de Deus? Primeiramente, porque foi uma coisa que eles nunca viram, né? Uma coisa que provavelmente pela época, literalmente, daria medo. E o que foi que eles viram? Um monte pegando fogo. Uma montanha pegando fogo. Uma trombeta tocando nada. Isso traria mais medo para mim, trombeta. Exatamente. O que tá fazendo aí? Essa aí tá com pressa. O que tudo isso mostrou aos israelitas? O que toda essa demonstração lá no Monte Sinai mostrou a eles? O que vocês acham que eles aprenderam naquele dia sobre Deus? Eles viram duas coisas em Deus, que eu falei aqui. O poder de Deus e a sua santidade. É isso que eles viram. Quem foi o mensageiro de Deus a Israel? Moisés. Ele foi o mensageiro. O povo nem queria chegar perto. Como podemos ouvir as palavras de Deus hoje? Moisés não existe mais, não vive mais. Moisés deixou escrito o que ele viu? Onde é que está? Aqui? Só Moisés viu Deus, falou com Deus? Não. Muitos outros que escreveram esse livro. A atitude de Deus hoje está mudando em relação ao pecado? Está mudada em relação ao pecado? Deus evoluiu? Deus no Antigo Testamento mudou? Ele ficou mais bom, é isso? Mudou? Não mudou. Deus é imutável, nunca muda, Ele é igual. Qual é o castigo de Deus para a desobediência a apenas um de seus mandamentos? Morte. Que morte? Morte eterna. Agora sim a 12. Deus achava que os israelitas obedeceriam aos seus 10 mandamentos? Não, Deus não achava isso. Deus sabia que não. Porque é impossível para qualquer pessoa obedecer perfeitamente às leis de Deus. Porque nós nascemos indispostos a obedecer. Só por isso. Última pergunta. Deus nos aceitará se fizermos o melhor que pudermos para obedecermos o máximo possível aos seus mandamentos? Opa, volta, que delícia. Mas olha que bonito. Vamos fazer o máximo que a gente pode, cumprir tudo que a gente puder para agradar a Deus. É assim? Não. Então, nosso estudo continua. E aqui uma homenagem. Vamos ver se eu sei falar. Furchater. Então continua na semana que vem, dia 24. Se Deus quiser, às 20 horas.